Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal de Logística nós temos vídeos e assuntos novos toda semana. Então, por favor, assistam os assuntos do seu interesse, façam os comentários, sugestões e críticas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os inventários e como planejar e ter uma boa execução do processo do inventário. Então a gente vai estar dividindo o vídeo aqui, a gente vai fazer uma introdução, falando um pouquinho sobre o inventário, a importância. Depois vamos direto para o planejamento. A gente dividiu esse planejamento, pessoal, em 10 passos. Não é uma sugestão de 10 passos entre planejar e executar, para a gente ter um bom processo de inventário. O inventário anual, ou periódico, ele é realizado para atender a legislação, atender as demonstrações contábeis e financeiras das empresas e também para garantir o controle e a acuracidade dos estoques. Os estoques são um dos ativos mais importantes dentro das empresas, e eles podem influenciar o lucro, podem influenciar o resultado final, as compras e também o nível de serviço dos clientes. O inventário, ou o balanço, como era mais conhecido antigamente, ele é uma atividade difícil, demorada, podendo gerar erros, podendo gerar falhas. Ele paralisa a operação de parte da empresa, podendo impactar vendas, podendo ter perdas de faturamento. Então esses são motivos para podermos entender qual o melhor planejamento para termos um bom inventário anual. Então a ideia, como a gente falou lá no início, é dividir isso em 10 passos, para que a gente consiga fazer um inventário em 24 horas, por exemplo, com um nível muito baixo de divergências. Então a gente vai falar do planejamento agora, tá? A gente vai dividir aqui o planejamento nas 10 atividades, algumas atividades pré-inventário e outras atividades já dentro da execução. Então, visto, pessoal, que é um processo tedioso, difícil e complicado, exige-se um planejamento rigoroso e adequado. O segredo de um bom inventário está no planejamento. Então, o primeiro passo, pessoal, o planejamento ele deve iniciar no mínimo 40 dias antes da data oficial. Então, essas datas, pessoal, de inventário, se a empresa vai fazer um inventário no ano, ou 2, ou 3, ou 4, tem que ser definidas no início do ano, para que todas as pessoas da organização saibam e se preparem. O segundo passo, pessoal, o inventário precisa ter um líder. Normalmente o líder é o gerente da área que controla os estoques, ou o supervisor, ou o encarregado do controle de estoques. Esse líder ele deverá enviar um comunicado a toda a empresa informando da realização do inventário, bem como as datas e os horários do início e fim do processo. Sim, pessoal, o inventário precisa ter hora para iniciar e terminar. Não se vai para o inventário sem ter essa definição. O dia e a hora que vai começar e o dia e a hora que vai terminar. O terceiro passo, pessoal, um cronograma de reuniões deve ser definido antecipadamente, durante esses 40 dias antes do inventário, ajustando o detalhamento das datas e dos horários, quantidades de inventariantes e dos equipamentos que vão ser utilizados, datas para paralisação de transferências ou faturamento entre unidades e filiais, data do final do recebimento, por exemplo, de fornecedores, o faturamento, data final do faturamento para os clientes, para as lojas, do atendimento dos pedidos. Definir também os líderes, os que vão coordenar o processo, os procedimentos que vão ser executados e as datas do treinamento, principalmente das equipes dos inventariantes. Então é nesse momento, pessoal, que se visa garantir os recursos para executar o inventário em 24 horas. Definindo o número correto de inventariantes e equipamentos. Tem que fazer cálculo de produtividade para poder garantir que o inventário aconteça dentro de 24 horas. Como exemplo, pessoal, a gente pode ter, por exemplo, como está no quadro aí, no quadro acima, se eu tenho 100 SKUs para contar em 100 posições, pessoal, eu vou usar um inventariante. Eu vou usar uma paleteira, e se a empresa fizer o uso desse sistema, do recurso, eu vou usar um coletor de radiofrequência para confirmar as contagens, fazer as divergências. Agora, por exemplo, se eu tiver 10 mil SKUs, se eu tiver 18 mil posições para contagem, eu vou precisar de 60 inventariantes. Isso é um exemplo, tá, pessoal?
pode ser mais ou pode ser menos, de acordo com a produtividade, de acordo com a dificuldade da contagem. Eu vou precisar de equipamentos de elevação, se houver posições aéreas, possivelmente com 18 mil posições, certamente tem posições aéreas para contar. Eu vou precisar de um número suficiente de equipamentos para fazer essas contagens no aéreo. Eu vou precisar, então, dos 60 coletores de radiofrequência, por exemplo. Vou precisar de umas outras 40 paleteiras, certo? O quarto passo, pessoal, reforçar os trabalhos de auditoria cíclica. É necessário, dentro desses 40 dias, inventariar todo o estoque. A ideia é que no dia do inventário não haja surpresas, que a contagem física e sistema, elas estejam muito semelhantes. Então, o segredo está aqui, pessoal. É preciso fazer auditorias cíclicas, auditorias de todo o inventário, de todo o estoque, durante os 40 dias de preparação. Não podemos ter surpresas no dia da contagem final. O quinto passo, pessoal, é manter um checklist com todas as atividades a serem executadas. Por exemplo, verificar e regularizar informações de relatórios. Todos os relatórios que o nosso sistema ou que a gente tem de controle precisam estar ajustados, precisam estar corretos, precisam ser analisados. Como os estoques, quantidade que eu tenho no estoque, etiquetas, produtos. Verificar qualquer tipo de pendência que haja. Garantir todo e qualquer tipo de etiqueta. Garantir que toda e qualquer etiqueta que vai ser bipada, pessoal, esteja ok. Isso é para evitar a perda de tempo na hora do inventário, de estar reimprimindo etiqueta, de estar reimprimindo papel. Não se usa papel durante o inventário se a gente operar com um coletor de radiofrequência. O sexto passo é reunir, orientar e treinar todos os líderes e os inventariantes que vão participar das contagens. Isso é muito importante. É um treinamento prático. É importante fazer pelo menos uma vez antes do inventário. O sétimo passo, pessoal, concluir e finalizar os procedimentos operacionais. Essa é a última atividade antes do início do inventário. Então, verificar o fechamento do recebimento, se tudo está ok no recebimento. Se existem itens em processo de armazenagem. Todas as mercadorias que foram recebidas têm que estar armazenadas. Finalizar e expedir, por exemplo, cross-docking. Se nós não vamos contar, o cross-docking, que é uma atividade que não utiliza estoque, ela precisa ser faturada para os clientes, faturada para as filiais, para as lojas. Itens sem cadastros precisam ser regularizados, itens fora do estoque, ou fatura para algum lugar, ou regulariza. As unidades também, de preferência, unidades são contagens difíceis, então é importante que a gente também pudesse faturar. E finalizar e expedir, e faturando todos os pedidos. O oitavo passo, pessoal, aqui já dentro da execução do inventário. É importante que se realize uma reunião inicial, faltando 15 minutos ali do horário de início, uma reunião inicial com todos os inventariantes e os líderes para reforçar os procedimentos e para reforçar principalmente a importância do processo do inventário. Após isso, os líderes distribuem os equipamentos e autorizam o início das contagens físicas. É importante, pessoal, nesse momento, que cada inventariante seja acompanhado no início das atividades. Pelo menos 15, 20 minutos, para garantir que eles estão fazendo o processo correto. O nono passo, pessoal, garantir que os horários definidos no início, como início de inventário, intervalos, refeições, que esses horários sejam cumpridos, para manter o compromisso e responsabilidade com as equipes. E o décimo passo, pessoal, manter uma torre de controle, manter uma mesa onde o líder do inventário e a sua equipe possam estar acompanhando o andamento das contagens, verificando o cumprimento dos prazos e dos horários estabelecidos, mantendo a comunicação com os líderes que estão controlando as equipes, preparando as divergências, sinalizando, informando e decidindo sobre qualquer alteração no processo. E importante também, divulgando a produtividade do processo para as pessoas que tenham acompanhamento. E essa mesa, essa torre também, e o líder, ele vai finalizar as contagens e encerrar o inventário. Ok?
Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre o inventário, que é um processo importante dentro das empresas e é a melhor forma de planejar e executar para a gente ter um bom processo. Ok? Obrigado.